Dando início à nossa discussão sobre as origens do escoamento turbulento, nessa aula iremos apresentar a equação de Orr-Sommerfeld que advém da teoria de estabilidade linear, tal qual aplicada a escoamentos bidimensionais. E, de fato, iremos ter como ponto de partida as equações governantes, mais especificamente nesse caso, as equações de conservação da massa não mostrada, e as equações de conservação da quantidade de movimento linear, as equações de Navier-Stokes, tal qual aplicadas a escoamentos bidimensionais e mostradas aqui, em que reteremos também os termos transientes, iremos considerar a possibilidade de um escoamento transiente, em que nós retemos aqui a derivada de cada uma das componentes do vetor velocidade, a componente na direção x, que está sendo chamada de u, e a componente na direção y, chamada de v. Antes de mais nada, é importante introduzir, será importante ao longo desse desenvolvimento, introduzir a definição de função corrente que já vimos em outro contexto, que é feita ao estabelecer que a componente na direção x do vetor velocidade é igual à derivada dessa função corrente psi em relação a y, enquanto a componente na direção y, essa componente v do vetor velocidade, é igual a menos a derivada dessa função corrente psi em relação a x. É possível ver que com essa definição aqui, com essas duas definições aqui, a equação da continuidade, o princípio de conservação da massa, é automaticamente satisfeita, ou seja, nós temos que a derivada em relação a x de u, que nada mais é, de acordo com essa definição, do que a derivada de psi em relação a y, somado com a derivada em relação a y de v, que nada mais é do que menos a derivada de psi em relação a x, que tem que ser igual a zero, de acordo com a equação da continuidade para escoamentos incompressíveis, E, de fato, nós vemos que esse lado esquerdo aqui é automaticamente zero e, portanto, nós temos que a equação da continuidade, o princípio de conservação da massa, é automaticamente satisfeito com a introdução dessa função corrente. Agora, então, nós estamos em posição de introduzir essas definições, essa definição da função corrente nas equações governantes. Começando, então, pelo princípio de conservação da quantidade de movimento linear na direção x, nós temos que a derivada em relação ao tempo de u, que nada mais é do que a derivada de psi em relação a y, somado com u vezes a derivada de u em relação a x, que fica a derivada de psi em relação a y, vezes a derivada segunda de psi em relação a x em relação a y, somado com v vezes a derivada de u em relação a y, que vai ficar menos a derivada de psi em relação a x, vezes a derivada segunda de psi em relação a y, que tem que ser igual a menos 1 sobre ρ, vezes a derivada da pressão em relação a x, somado com ni, a viscosidade cinemática, multiplicada pela derivada segunda de u em relação a x, o que vai ficar, então, a derivada terceira de psi em relação a x duas vezes em relação a y, somado com ni vezes a derivada segunda de u em relação a y, que vai ficar ni vezes a derivada terceira de psi em relação a y. Passando agora para o princípio de conservação da quantidade de movimento linear na direção y, nós temos que vai ficar a derivada em relação ao tempo, de menos a derivada de psi em relação a x, somado com u vezes dv dx, que vai ficar menos derivada de psi em relação a y, vezes a derivada segunda de psi em relação a x, somado com v dv dy, que nada mais vai dar do que derivada de psi em relação a x, multiplicado pela derivada segunda de psi em relação a x em relação a y, que deverá ser igual a menos 1 sobre ρ, vezes a derivada da pressão em relação a y,
somado com ni vezes a derivada segunda de v em relação a x, o que resulta em ni vezes a derivada segunda em relação a x de menos a derivada de psi em relação a x, somado com ni vezes a derivada segunda em relação a y de menos a derivada de psi em relação a x. Para proceder a partir daqui, seria interessante eliminar os termos referentes aos gradientes de pressão na direção x e na direção y dessas duas equações dos princípios de conservação da quantidade de movimento linear na direção x e na direção y. Para tanto, iremos começar aplicando um operador, aplicando a derivação, a derivada em relação a y, a cada um dos termos do princípio de conservação da quantidade de movimento linear na direção x. Fazendo isso, então, obtemos que a derivada temporal da derivada segunda de psi em relação a y, somado com a derivada segunda de psi em relação a y, multiplicado pela derivada segunda de psi em relação a x em relação a y, somado com derivada de psi em relação a y, vezes a derivada terceira de psi em relação a x em relação a y duas vezes, menos derivada segunda de psi em relação a x em relação a y, vezes a derivada segunda de psi em relação a y, menos derivada de psi em relação a x, vezes a derivada terceira de psi em relação a y, que tem que ser igual a menos 1 sobre ρ, vezes a derivada segunda da pressão em relação a x em relação a y, somado com ni vezes a derivada quarta de psi em relação a x duas vezes e y duas vezes, somado com ni vezes a derivada quarta de psi em relação a y. Já para o princípio de conservação da quantidade de movimento linear na direção y, iremos aplicar um operador menos derivada em relação a x a cada um dos termos dessa equação, o que resulta em derivada temporal da derivada segunda de psi em relação a x, somado com derivada segunda de psi em relação a x em relação a y, vezes a derivada segunda de psi em relação a x, somado com derivada de psi em relação a y, vezes a derivada terceira de psi em relação a x, menos derivada segunda de psi em relação a x, vezes a derivada segunda de psi em relação a x em relação a y, menos derivada de psi em relação a x, multiplicado pela derivada terceira de psi em relação a x duas vezes, em relação a y, que por sua vez tem que ser igual a 1 sobre ρ, vezes a derivada segunda da pressão em relação a x, em relação a y, somado com ni vezes a derivada quarta de psi em relação a x, somado com ni vezes a derivada quarta de psi em relação a x duas vezes em relação a y duas vezes. A partir daqui nós podemos fazer algumas simplificações,
derivada segunda de π em relação a y, vezes a derivada segunda de π em relação a x em relação a y, aparece duas vezes nessa equação aqui. Enquanto isso, a derivada segunda de π em relação a x em relação a y, vezes a derivada segunda de π em relação a x, também aparece duas vezes com o sinal trocado, também podendo cancelar, né, dentro da equação. E nós obtemos, então, ao somar essas duas equações, nós obtemos que a derivada temporal, aqui utilizando a notação do Laplaciano, né? A derivada temporal, então, do Laplaciano da função corrente, somado com a derivada em relação a derivada de π, né, em relação a y, vezes a derivada em relação a x, do Laplaciano de π, que é a soma desses dois termos, né, menos a derivada em relação a x da função corrente, vezes a derivada em relação a y do Laplaciano da função corrente, que é igual a, aqui ao somar os termos referentes aos gradientes de pressão, eles somem, né? E nós ficamos então com ni vezes a derivada segunda em relação a x do Laplaciano de π, somado com ni vezes a derivada segunda de y do Laplaciano da função corrente, sendo esse Laplaciano da função corrente igual a derivada segunda de π em relação a x, somado com a derivada segunda de π em relação a y. A partir agora dessa equação do transporte, uma equação de transporte para a função corrente, que é mostrada aqui no topo da tela, tal qual havíamos obtido anteriormente, mas utilizando uma notação um pouco diferente no caso aqui do termo viscoso, utilizando esse operador biharmônico, esse nabla elevado à quarta, que nada mais é do que Laplaciano do Laplaciano tal qual aplicado à função corrente π. A partir de agora, então, iremos propor uma decomposição dessa função corrente π em duas componentes, em um escoamento base, uma função corrente associada com um escoamento base, esse π maiúsculo, e uma perturbação psilínea. E além disso, iremos assumir que a magnitude da perturbação é muito menor do que a magnitude da função corrente associada com o escoamento base. Além disso, iremos assumir também que o escoamento base ele é um escoamento paralelo, em que a sua componente não nula de velocidade está alinhada com o eixo x, ou seja, nós temos então um perfil de velocidade desse escoamento base, o de y, o maiúsculo de y, sendo y essa componente, essa coordenada na direção vertical, enquanto a componente do vetor velocidade nessa própria direção y é nula. Ou seja, nós temos que esse u, essa componente na direção x do vetor velocidade, que é igual, pela definição de função corrente, a derivada de π maiúsculo, né, a derivada da função corrente associada com o escoamento base em relação a y, que é, por sua vez, uma função apenas de y. Enquanto isso, a componente na direção y do vetor velocidade do escoamento base, aqui chamada de v maiúsculo, tem que ser igual, por definição, a menos a derivada da função corrente do escoamento base, a menos a derivada de π maiúsculo em relação a x, que, por sua vez, para o escoamento base paralelo, tem que ser igual a zero.
Dessas duas expressões aqui, então, podemos tirar a conclusão de que essa função corrente associada com o escoamento base, ela é simplesmente uma função da coordenada na direção vertical, é uma função apenas de y. Vamos agora utilizar então essa decomposição e o fato de o escoamento base ser paralelo para obter uma expressão para a equação de transporte da perturbação. Vamos então aplicar essa decomposição na equação de transporte da função corrente, o que resulta em derivada temporal do laplaciano da função corrente associada com o escoamento base, somado com a derivada em relação a y da função corrente associada com o escoamento base, vezes a derivada em relação a x do laplaciano da função corrente associada com o escoamento base, menos a derivada da função corrente relacionada com o escoamento base em relação a x, vezes a derivada em relação a y do laplaciano da função corrente associada com o escoamento base, menos ni vezes o operador biharmônico aplicado a psi maiúsculo, ou seja, aplicado à função corrente associada com o escoamento base. Tudo isso somado com derivada da função corrente associada com o escoamento base em relação a y, multiplicado pela derivada em relação a x do laplaciano da perturbação, menos a derivada da função corrente associada com o escoamento base em relação a x, vezes a derivada em relação a y do laplaciano da perturbação, psi'. Tudo isso somado com a derivada temporal do laplaciano da perturbação, somado com a derivada da perturbação psi' em relação a y, vezes a derivada em relação a x do laplaciano da função corrente associada com o escoamento base, menos a derivada da perturbação em relação a x, vezes a derivada em relação a y do laplaciano da função corrente associada com o escoamento base, somado com a derivada da perturbação em relação a y, vezes a derivada em relação a x do laplaciano da perturbação, menos derivada da perturbação em relação a x, vezes a derivada em relação a y do laplaciano da perturbação, que tem que ser igual a ni, vezes o operador biharmônico aplicado à perturbação psi'. A partir daqui nós podemos fazer algumas considerações e simplificações. A primeira delas é assumindo que o escoamento base respeita também a equação de transporte para funções correntes, ou seja, isso permite então que eliminemos esses 4 primeiros termos que aparecem aqui na expressão que acabamos de obter. Além disso, nós temos que o escoamento base, a função corrente associada com o escoamento base, é uma função apenas de y, o que nos permite então fazer algumas simplificações. Primeiro, esse termo aqui, ele vai embora, uma vez que a derivada de psi em relação a x, de psi maiúsculo em relação a x, é zero, enquanto esses termos aqui de laplaciano da função corrente associada com o escoamento base nada mais são do que a derivada segunda de psi em relação a y. Além disso, nós temos também que a perturbação tem uma magnitude muito menor do que a magnitude
da função corrente do escoamento base. Dessa forma, esses termos de ordem superior aqui são desprezíveis em relação ao restante. E se usarmos também a relação aqui entre o U e a derivada de π maiúsculo em relação a y, podemos então finalmente escrever a seguinte expressão. Podemos escrever que a derivada temporal do Laplaciano da perturbação somado com U de y vezes a derivada em relação a x do Laplaciano de π', do Laplaciano da perturbação, né? Somado com a derivada em relação a x aqui desse termo, que é simplesmente uma função de y, esse termo aqui também vai embora, né? Menos derivada da perturbação em relação a π', de π', perdão, em relação a x, vezes derivada segunda de u em relação a y, que por sua vez tem que ser igual a ni vezes o operador biharmônico, tal qual aplicado à perturbação π'. Vamos agora propor uma perturbação com uma dada amplitude φ de y, ou seja, uma amplitude variável com a coordenada na direção vertical, e também com um número de onda e, por sua vez, com um comprimento de onda associado fixo, e também com uma frequência angular ômega também fixa e, portanto, uma escala de tempo também fixa. Isso é feito de maneira baseado, né, no fato de que qualquer sinal, qualquer perturbação que você consiga pensar, pode ser, pelo teorema de Fourier, representada dessa forma. Então, isso aqui pode ser visto como uma determinada componente de uma possível perturbação mais geral. Utilizando então essa proposta e, de fato, testando o que acontece com essa determinada perturbação, com esse comprimento de onda e escala de tempo definidos, o que vai acontecer, como ela vai evoluir ao longo do tempo, né? Substituindo então essa expressão na equação do transporte para a perturbação que havíamos obtido agora há pouco, nós temos que, vamos fazer termo a termo primeiro, né? Nós temos que o Laplaciano de π', o Laplaciano da perturbação, será igual a derivada segunda em relação a x, que será menos k ao quadrado, vezes φ de y, vezes a exponencial de i kx mais ômega-t, somado com a derivada segunda em relação a y, ou seja, a derivada segunda da amplitude φ de y, vezes a exponencial de i kx mais ômega-t. A partir então dessa expressão, nós podemos obter agora o Laplaciano do Laplaciano, né? Ou seja, aquele operador harmônico tal qual aplicado ao π', que é obtido a partir da derivada segunda em relação a x de toda essa expressão, o que nos dá k à quarta φ de y, exponencial de i kx mais ômega-t, menos, né, k ao quadrado, vezes φ duas linhas, derivada segunda da amplitude φ em relação a y, vezes a exponencial de kx mais ômega-t, menos k ao quadrado, vezes φ duas linhas de y, vezes a exponencial de i elevado a kx de i vezes kx mais ômega-t, né?
somado com a derivada segunda em relação a y desse segundo termo, somado com a derivada quarta da amplitude φ, né, em relação a y, vezes a exponencial de i kx mais ômega t. Passando agora para obter os outros termos, começando pela derivada temporal, a derivada temporal do Laplaciano da perturbação nada mais vai ser do que a derivada temporal dessa primeira expressão que havíamos obtido, ou seja, vai ser menos i ômega k ao quadrado vezes o φ de y, exponencial de i kx mais ômega t, somado com i vezes ômega, vezes φ duas linhas de y, exponencial de i kx mais ômega t. Da mesma maneira, a derivada em relação a x desse Laplaciano vai proceder de uma maneira semelhante. E vai nos dar, então, menos i k ao cubo, φ de y, exponencial de i kx mais ômega t, mais ik vezes a derivada segunda da amplitude em relação a y, vezes a exponencial de kx mais ômega t. Finalmente, essa derivada da perturbação em relação a x, né? A derivada da perturbação em relação a x será igual, por sua vez, à derivada em relação a x desse termo, que é ik vezes φ de y vezes a exponencial de i kx mais ômega t. Substituindo, então, todos esses termos na equação, nós obtemos que menos i ômega k ao quadrado vezes o φ de y vezes a exponencial de i kx mais ômega t, somado com i ômega vezes φ duas linhas de y, exponencial de i kx mais ômega t, somado com u de y, multiplicado por a derivada em relação a x do Laplaciano, né, que é menos i k ao cubo, vezes φ de y, vezes exponencial de i kx mais ômega t, somado com ik, vezes φ duas linhas, vezes a exponencial de i kx mais ômega t, menos derivada segunda do escoamento base, né? Multiplicado pela derivada em relação a x da perturbação, multiplicado por ik, vezes o φ de y, vezes a exponencial de i kx mais ômega t, que tem que ser igual, por sua vez, a ni vezes aquele operador biharmônico aplicado à perturbação, ou seja, ni vezes k à quarta, vezes φ, vezes a exponencial de i kx mais ômega t, menos 2k ao quadrado, vezes a derivada segunda de φ em relação a y, vezes essa exponencial de i kx mais ômega t, somado com a derivada quarta da amplitude em relação a y, vezes a exponencial de i kx mais ômega t. Simplificando, então, essas exponenciais de i kx mais ômega t, que aparecem em todos os termos, né?
nós vamos então obter a equação de Orson-Sommerfeld, tal qual iremos ver daqui a pouco. A equação que havíamos obtido agora há pouco já era a equação de Orson-Sommerfeld, mas é conveniente colocá-la, rearranjar um pouco os termos que estão contidos nela, de maneira então a obter I vezes K multiplicado por ômega dividido por K, somado com U de Y, tudo isso multiplicado por φ duas linhas de Y, né? Menos K ao quadrado vezes o φ de Y, menos IK vezes a derivada segunda de U em relação a Y, multiplicado por φ de Y, que por sua vez tem que ser igual a Ni multiplicado por derivada segunda em relação a y, menos k ao quadrado, esse operador aplicado duas vezes, tudo isso aplicado a φ de y. Sendo que esse operador aqui nada mais do que resulta em derivada quarta menos 2k ao quadrado vezes a derivada segunda em relação a y, somado com k à quarta, que é justamente o operador que, aplicado em φ de y, resulta nesse termo entre colchetes. Dividindo, então, os dois lados da equação por I vezes K, nós chegamos à forma final da nossa equação de Orson-Sommerfeld, que diz que ômega sobre K, somado com U de Y, multiplicado pela derivada segunda da amplitude da perturbação, menos K ao quadrado vezes a amplitude da perturbação, menos a derivada segunda do escoamento base, né? O de y, vezes a amplitude da perturbação, tem que ser igual à viscosidade cinemática multiplicada por I, na realidade, menos I, vezes Ni, dividido por K, o que foi obtido multiplicando e dividindo por I, e, portanto, ficando menos 1 no denominador, que vira esse sinal negativo, né? E um I no numerador, multiplicado, por sua vez, pela derivada segunda em relação a y, menos k ao quadrado, aplicado à amplitude φ de y. Nós temos tudo isso elevado ao quadrado, né? Esse operador elevado ao quadrado, tal qual havíamos feito anteriormente. E essa, então, é a expressão final que iremos obter para a equação de Orson-Sommerfeld. A partir daqui, é importante dizer como funciona a solução dessa equação de Orson-Sommerfeld e o que ela pode nos dar de informação. Mais especificamente, nós entramos, então, com um número de onda, que também pode ser pensado como um comprimento de onda de uma determinada perturbação, que queremos estudar a evolução dela, se ela será estável, ou instável, não é? Dado também um escoamento base, um U de Y, não é? E iremos retirar da solução dessa equação, que de fato é um problema de alto valor, não é? O que nos permitirá então obter o alto valor ômega, ou seja, a frequência angular associada com a perturbação, ou de maneira análoga, a escala de tempo da evolução dessa perturbação, não é? Ao longo do tempo, e a autofunção, que nesse caso é a amplitude da perturbação φ de y. A partir dessas informações aqui, e também recordando lá que a perturbação nós havíamos proposto como sendo o produto dessa amplitude vezes a exponencial de I , vezes kx mais ômega t,
De maneira então que nós podemos ter uma evolução explosiva dessa perturbação filhinha, né? Dessa perturbação filhinha, não, da perturbação psilinha, né? Caso essa exponencial aqui tenha um argumento real e positivo e proporcional ao tempo, né? E proporcional a t. Isso acontecerá caso a parte imaginária de ômega for menor do que zero. E nesse caso, então, nós temos que a perturbação se torna instável. E essa perturbação, então, se amplificará sem controle, nesse caso em que nós tenhamos, eventualmente, uma parte imaginária desse ômega, desse alto valor proveniente da equação de Orr-Sommerfeld, a parte imaginária desse ômega menor do que zero, e isso será importante na discussão a seguir.